Então, doutora, conta um pouquinho pra gente de toda essa tua experiência aqui nessa questão laboratorial e tudo que veio se adaptando ao longo da pandemia, que ensinou e modificou muitas coisas, né? Sem dúvida. Durante todo esse tempo, todos nós tivemos que nos reinventar e aprender como lidar. O laboratório está há mais de 30 anos trabalhando e sempre cuidando dos nossos pacientes, tendo essa dedicação não só em atender a parte interna, de ter exames de qualidade, ter sempre equipamentos modernos, mas também em fazer com que o paciente sempre se sentisse acolhido. E a importância do exame dele é único. Ele sempre foi tratado aqui no laboratório com essa individualidade. E com certeza durante a pandemia nós tivemos que redobrar os cuidados para que eles fossem cuidados dessa maneira. Passando agora a parte mais crítica que nós tivemos da pandemia, o laboratório se reinventou em fazer uma reforma para que a gente recebesse com salas ainda mais modernas, com essas novas necessidades que a pandemia trouxe, salas mais ventiladas, mais amplos os espaços, com divisões e sempre com todos os protocolos. Então, nós tivemos esse momento muito importante pós-pandemia, em que nós estamos esperando os nossos pacientes que estão retornando para fazer os seus exames de rotinas, que ficaram muitos sem poder fazer, porque estavam esperando a sua hora de vacinar, a hora de imunizar, e não vinham ao laboratório, porque de fato estavam seguindo esses protocolos e essas recomendações da OMS. E também estamos recebendo os nossos pacientes que estão vindo para fazer os exames pós-Covid, que isso também está ocorrendo, eles estão indo ao médico, eles estão tendo que fazer exames para saber como eles ficaram com o seu organismo após a pandemia. Uhum. Falando um pouquinho dessa questão dos exames também, né, doutora? O quanto é importante a gente ter essa prevenção da saúde, não só quanto a questão do Covid que ensinou isso, mas de cuidar, né, de ter uma vida saudável também, né? Sem dúvida. E os exames em dia, né? Eu acho que todo mundo teve que se olhar diferente, porque a pandemia nos ensinou o quanto nós sentimos falta de fazer o exercício físico enquanto nós ficamos em ambientes no lockdown, que nós não podíamos sairmos. Então a gente conseguiu perceber o quanto era bom. E quem não fazia também passou a sentir a necessidade, porque o Covid também trouxe isso. Os pacientes tiveram problemas respiratórios, os problemas renais, e os pacientes perceberam o quanto a alimentação saudável melhorava a imunidade, o quanto eles fazerem exercício físico melhorava, e quanto melhor, as pesquisas mostram, os pacientes que têm hábitos saudáveis conseguem se sair melhor de todas as intercorrências que vêm pós-Covid. Falando um pouquinho do pós-Covid também, nessa questão que a gente já está avançando na vacinação, né, em todo o país também, e como é que fica essa questão que o pessoal fica muito em dúvida, né, de, tomei a vacina e agora, já estou imunizado, como é que funciona isso aí também dos anticorpos, doutora? Hoje, pesquisas mostram que, sem dúvida, fazer os exames depois do Covid, depois da vacina, é muito importante. Os pacientes vêm, eles fazem os exames de anticorpos neutralizantes, que é para saber se eles ficaram com seus anticorpos eficientes para, se eles tiverem novamente o contato ou tiverem o contato com o Covid, eles serem imunes. Uhum. Então, o anticorpo neutralizante vai dizer isso, se você conseguir uma carga viral eficiente. Porém, nem isso não deixa de ser necessário o uso da máscara e do álcool gel. Por quê? Porque novas variantes estão vindo e isso também a ciência está tendo que todos os dias pesquisar para saber se essas novas variantes serão, no momento certo, combatidas por esses anticorpos, porque esses anticorpos vão ter que ter eficiência contra as novas variantes. Como nós não temos ainda estudos eficientes sobre isso, porque todos os dias novidades estão surgindo e novos estudos estão sendo feitos, isso tem que ter protocolo. Então, máscara, álcool gel continua sendo necessário sim. E até que nós possamos dizer que a pandemia passou. Isso vai acontecer. Isso com certeza vai. Mas as pessoas vão ter que ter um pouquinho mais de paciência.
Quer dizer, ainda não acabou, né? Então todo mundo tem que tomar cuidado, né? Com certeza. Doutora, alguma dica também para o pessoal que está também acompanhando nas redes sociais, dessa questão de manter uma rotina de exames também durante o ano? Qual que é a dica de você fazer, quando procurar assim para fazer uns exames de rotina? Porque tem gente que às vezes só quando tá lá com dor ou tá mal que vai procurar o médico, né? Mas é importante ter essa prevenção, né? Sim. Os pacientes devem anualmente procurar o seu médico, o seu cardiologista, o seu ginecologista, o seu urologista, o seu clínico geral e fazer uma consulta de rotina e fazer os exames necessários. Esse protocolo tem que existir agora mesmo, já passamos a fase mais crítica do Covid. Essa vida tem que continuar, porque os estudos já mostram, não só no Brasil, mas no mundo, que nós teremos muito mais casos de pacientes com doenças como câncer, por falta dessa prevenção. O paciente deixou de fazer os seus exames, ele permitiu que doenças avançassem e vão ter que mais tarde ter que corrigir isso de alguma maneira. Então, os exames são fundamentais, anualmente tem que ir ao médico, faça o seu exame, faça a sua consulta, para que você possa, antes que a doença apareça, você poder corrigir e poder ter, sem dúvida, uma vida mais saudável. Doutora, só uma curiosidade de você ter escolhido essa profissão, né? Dá pra ver que você é apaixonada por o que faz, né? Então já são anos de profissão. De onde que veio esse sentimento de ser bioquímica? Há mais de 30 anos eu trabalho no laboratório e eu te digo que eu levanto todos os dias com muito prazer. É muito bom. É muito bom vir aqui, é muito bom cuidar dos pacientes, é muito bom trabalhar e você saber que você está fazendo algo a mais. Porque você acolhe o paciente, acolhe a dor dele, porque cuidando dele. Então, vir fazer o exame, atender, entregar para ele o resultado, dar para ele uma continuidade de saúde é muito importante. Então, eu acho que laboratório é isso, é estar do lado do médico, fazendo os exames para que ajude no diagnóstico do paciente e dar ao paciente um exame de qualidade, para que ele possa ter saúde. Isso é fundamental.